Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, hoje nós celebramos o segundo domingo depois da Epifania. Escutamos nas leituras da Santa Missa, primeiramente São Paulo, na Epístola aos Romanos, dizendo que nós devemos utilizar bem dos dons que Deus nos concedeu. Depois vai dizendo para cada um de nós que devemos ter os mesmos sentimentos, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, que nós devemos sempre praticar a hospitalidade, abençoar aqueles que nos perseguem. E no Evangelho nós escutamos este belíssimo Evangelho do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Para a nossa vida, meus amados irmãos, já estamos no tempo comum. Nós vemos neste domingo as características de um verdadeiro cristão. E é assim que nós devemos viver, meus amados irmãos. Quantas vezes nós não fazemos bem, não utilizamos bem daquilo que Deus nos concedeu. Como diz o apóstolo São Paulo, aquele que tem o dom de ensinar, que possa ensinar bem. Aquele que tem o dom de exortar, que exorte bem. Que nós possamos fazer uma reflexão na nossa vida. Como eu estou praticando, utilizando o dom que Deus me concedeu? Como eu estou vivendo a minha vida familiar? Este ensinar bem, fazer bem, utilizar bem do dom que Deus me concedeu, quer dizer também eu praticar bem a minha vocação, a vocação que Deus escolheu para mim. Que o pai de família possa ser um bom pai, ser um bom esposo, praticar bem as virtudes do lar. Que a esposa também possa ser boa esposa, boa mãe de família. Que o jovem estudante possa ser um bom filho, possa ser um bom estudante, um bom empregado. Nós, meus amados irmãos, devemos praticar então sempre o bem com os dons que Deus nos concedeu. Que nós, meus amados irmãos, também possamos, como diz o apóstolo São Paulo, termos os mesmos sentimentos uns dos outros. Que nós possamos sempre ter a caridade para com o nosso próximo. Quantas vezes nós nos inquietamos com a atitude do meu irmão, do meu próximo, assim desagradando a nosso Senhor. Se nós dizemos que nós amamos verdadeiramente a Deus, devemos amar aquele que é imagem e semelhança de Deus, que está ao meu lado. Como diz a Sagrada Escritura, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, que vê, é um mentiroso. Que nós possamos então, meus amados irmãos, então praticar essa hospitalidade, este amor para com o nosso próximo. Para nós sermos verdadeiros cristãos, nós devemos também ter a graça de Deus para isso. Por isso nós escutamos no Evangelho o primeiro milagre de Jesus, que é numa festa de casamento, que Jesus foi convidado. Ali estava presente Nossa Senhora e também os discípulos, os apóstolos. E Nossa Senhora, como uma mãe que sempre zela pela casa, ela vê a atitude dos noivos, talvez a atitude de preocupação porque já estava faltando vinho, e vai até o seu filho dizendo: eles não têm mais vinho. E depois vai dizer aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora sabia que Nosso Senhor iria transformar aquela água, transformar a água em vinho, iria fazer um milagre para continuar um ambiente de festa naquele local. Assim, meus amados irmãos, deve ser também a nossa atitude. Nossa Senhora nos ensina como nós devemos proceder com relação à dificuldade do nosso irmão, do nosso próximo. Nós podemos ter 3 atitudes: uma atitude de curiosidade, uma atitude às vezes de indiferença, eu ver o que o meu irmão está passando necessidade, e como não diz respeito a mim, eu não ligo, eu deixo para lá. Ou posso ter a atitude de Nossa Senhora, de olhar a necessidade do meu irmão, do meu próximo, e procurar solucionar. Que seja essa sempre a nossa atitude.
de nós solucionarmos o problema do meu irmão, se eu posso fazer isto. E também temos a atitude de Nossa Senhora, ela nos ensina a fazer tudo o que Jesus, o que Ele vos disser. Nosso Senhor, meus amados irmãos, a fazer também a multiplicação na nossa vida, se nós também doarmos aquilo que nós temos. As talhas que tinham ali foram enchidas de água até a borda e foi transformado no melhor vinho. Assim também, meus amados irmãos, que nós possamos nos apresentar também a Nosso Senhor como essas talhas cheias de água, para que Nosso Senhor também possa transformar no melhor vinho. Às vezes o nosso coração, a nossa vida está distante de Deus, o meu coração está longe de Nosso Senhor, eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida entregue ao mundo, e Nosso Senhor, meus amados irmãos, quer nos transformar, mas espera a nossa atitude de também nos aproximar dEle, para que Ele possa realizar essa transformação na nossa vida. Que nós, meus amados irmãos, possamos pedir essa graça no dia de hoje a Nosso Senhor e também a Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa interceder por nós junto a Seu Filho e que nós possamos estar abertos a essa transformação. Nós devemos evangelizar, devemos ser testemunhas no mundo em que nós vivemos, um mundo tão distante de Deus, um mundo que precisa que seja anunciada a palavra de Deus, e nós somos os responsáveis para levar a palavra de Deus a este mundo, para nos portarmos como verdadeiros cristãos, sermos exemplos com o nosso modo de vestir, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de proceder neste mundo. E para isso, meus amados irmãos, precisamos da graça de Deus, que Ele possa nos conceder a coragem, que nós possa nos conceder a fortaleza para enfrentar as dificuldades que vamos sim enfrentar neste mundo. As pessoas não entenderão, nunca entenderão a atitude de um cristão, de um católico, o mundo que prega para nós curtirmos a vida, para nós termos a felicidade, procurar a felicidade nos prazeres, nas bebidas, nas drogas. O Evangelho, meus amados irmãos, é totalmente diferente destas coisas que o mundo prega. E para isso precisamos da graça de Deus, o dom da fortaleza para nós enfrentarmos este mundo, para sermos verdadeiros cristãos, cristãos autênticos, não somente de nome. Às vezes não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa vida, que nós possamos refletir como eu estou vivendo. Eu estou sendo verdadeiro cristão, ou será que eu somente cumpro a minha obrigação de Santa Missa aos domingos, de práticas espirituais, oração da manhã, oração da noite? Eu cumpro somente o que está prescrito pela lei de Deus, pela lei da igreja, e não faço nada a mais? Será, meus amados irmãos, que a nossa vida está sendo assim? Somente por cumprir obrigação e não por amor a Deus? Muitas vezes nós viemos à Santa Missa para assistir, que seja aos domingos, mas não chegamos no horário certo, não chegamos um pouco antes para nós nos prepararmos. Às vezes nós não temos a coragem de entrarmos na igreja para assistirmos a Santa Missa. Ou quem sabe também, meus amados irmãos, às vezes no momento da Sagrada Comunhão, por eu não poder receber talvez a Sagrada Comunhão, eu penso que este horário é talvez um tempo para eu me recrear, eu saio para ir tomar água. Meus amados irmãos, aproveitemos este tempo precioso que nós temos para assistir, para estarmos diante de Deus, para alcançarmos as graças que Deus quer nos conceder. Eu falo nessa questão no momento da comunhão para sair da igreja, porque às vezes quando eu celebro na capela e chego neste momento da comunhão, e vejo muitas pessoas saírem da igreja e irem lá embaixo, às vezes ficarem conversando, que nós possamos refletir, meus amados irmãos, será que eu estou cumprindo o preceito dominical verdadeiramente? Que nós possamos refletir assim, mudar a nossa vida. Nosso Senhor vai nos pedir contas. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida e muitas vezes nós não queremos acolher a graça de Deus. Que possamos pedir, meus amados irmãos, essa graça no dia de hoje a Nosso Senhor.
de ser um verdadeiro cristão, de utilizarmos bem os dons que Deus nos concedeu, de termos os mesmos sentimentos, de nós amarmos-nos mutuamente, e que se nós nos achamos tão fracos, tão pecadores, peçamos a Nossa Senhora que nos apresente também a Jesus. Ele não tem mais vinho, eles não têm mais fé, tem essa dificuldade, tem essa fraqueza, e Nosso Senhor também vai realizar esse milagre na nossa vida, essa transformação, mas basta que nós estejamos abertos para isso, meus amados irmãos, apresentarmos a Nosso Senhor diante dele aquilo que nós somos, para com esta pequena coisa que nós somos, ele realizar e transformar no melhor vinho, no vinho agradável a Deus, e assim nós possamos nos santificar. Seja essa graça que nós possamos pedir a Nosso Senhor e também a Nossa Senhora, que é nossa mãe, e como uma mãe está sempre atenta às nossas necessidades. Basta que nós possamos também recorrer a ela, pedindo também essa graça no dia de hoje, nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.